Bom, vamos começar então. Hoje a gente decidiu falar sobre captação de atletas na base, preparação física e o custo da vitória a qualquer preço no futebol de base, né? E as consequências que isso traz para o desenvolvimento de um projeto. Queria primeiro começar a live agradecendo todo mundo que ajudou a gente com a divulgação do nosso perfil, da nossa página no Instagram, do canal do YouTube. Infelizmente, a gente teve um problema de última hora aí com o nosso canal, hoje foi o dia dos problemas, o canal do YouTube não funcionou, a bateria do Note do Vini não funcionou, meu headphone não funcionou, mas, de qualquer forma, estamos aí online e prontos para fazer essa discussão com vocês para a semana que vem. Com certeza o canal do YouTube já vai estar funcionando aí para a gente poder fazer a live por lá. Então, eu queria começar, na verdade, agradecendo todo mundo que ajudou nesse processo de divulgação aí durante essa semana. Muita gente deu uma força para a gente, vários perfis legais. Agradecer principalmente a Tetra Brasil, que divulgou o nosso perfil, enfim, dentre outras pessoas aí. Nuno, Vini, vocês querem falar alguma coisa agora aí na abertura, antes da gente começar a entrar nos temas? Não, por mim a gente pode tocar. Por mim a gente pode tocar também. Tá. Então, vamos começar discutindo primeiro a captação de atletas na base, né? Eu sei que esse é um tema que muita gente se interessa por saber como funciona, muita gente ainda tem uma visão de como funciona essa captação, que é uma visão do passado, né? Que é aquela visão de que os clubezão fazem os peneirões e aí as pessoas que forem selecionadas nesses peneirões acabam passando para jogar na base. Então, eu queria deixar aberto aí para vocês começarem falando sobre a captação de atletas, sobre como funciona nos clubes onde vocês estão, nos clubes onde vocês já passaram, e aí depois eu entro também explicando um pouco sobre como é o processo, esse processo de captação de atletas lá nos Estados Unidos também. Bom, posso falar um pouquinho de como funciona lá no Palmeiras, né? Que é uma realidade que hoje eu tô vivendo, e muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? E muitas pessoas perguntam pra gente, tentam entender como que funciona. Elas imaginam que o Palmeiras faz uma peneirona com 500 meninos, seleciona 2, 3 e esses meninos já estão no clube ou coisa do tipo, né? Esse processo acontecia muito no passado, né? E alguns clubes ainda exercem esse tipo de situação, mas a gente julga que é uma situação que é bem difícil de você avaliar corretamente um atleta, né? De você tirar aquilo que o atleta é realmente, né? Cerca de 20 minutos no máximo ali que ele geralmente jogava nesse tipo de peneirão aí que a gente chamava, né? Então, muitos meninos acabavam passando ou sendo deixados de lado porque você simplesmente não tinha como ver nesse tempo que era estipulado, né? Então, hoje a forma que a gente tem adotado são os nossos observadores que rodam o país inteiro, o estado de São Paulo e os demais estados do Brasil, buscando esses atletas, né? E como eles fazem isso? Eles veem todo tipo de competição, todo tipo de jogo, eles têm muitos contatos, né? Em diversas cidades, e aí ficam sabendo de quando vai ter um torneio, quando vai ter uma competição em algum centro, com equipes que possam ter jogadores, e eles vão lá pessoalmente avaliar esse tipo de jogador, né? Já é uma visão um pouco melhor, porque você acaba vendo, às vezes, 2, 3 jogos do mesmo atleta, né, do mesmo menino que te chama atenção, mas ainda é num contexto que esse garoto não está sendo devidamente avaliado, né? Quando esse garoto chama atenção nesse contexto, aí ele é chamado para uma avaliação no Palmeiras. E aí essa avaliação consiste em uma semana, pelo menos uma semana, né? Treinando com o grupo, fazendo todas as atividades que o grupo faz, para a gente poder ver ele no contexto em que ele vai ser exigido. Obviamente que a gente não vai esperar dele que ele mantenha o mesmo nível que os atletas que lá já estão, porque é muito difícil isso, né? Até porque
nível de intensidade de jogo é completamente diferente, e isso só a vivência lá nesse contexto vai proporcionar para ele. Mas você pode ver diversas coisas, diversos atributos que vão te chamar a atenção, inserindo ele no contexto geral do grupo. Eu não sei como que o Nuno trabalha com isso lá. Hoje lá no Red Bull é um pouco parecido com o que se tem no Palmeiras lá. Acho que a maioria dos clubes faz isso hoje em dia. A peneira, o peneirão tradicional aí, como a gente conhece, não sei se o Vini e o Matheus fizeram, eu fiz mais de 8 peneiras e eu acho que é um péssimo modelo para você conseguir ver o jogador. Porque você tem aí 100, 200 crianças, 80 crianças, 80 jovens aí, para jogar um rachão, geralmente, o mais tradicional é esse. E daí você tem, que eu vi muitas vezes, dois casos. Você tem um jogador bom que não consegue jogar porque ele está num contexto totalmente desorganizado, que às vezes essa peneira, o jogo é uma zona. E você tem, às vezes, um jogador que não é tão bom, mas pelo nível técnico da peneira, eventualmente também não ser tão alto, ele se destaca, ele te engana, e daí você chama ele. Então, esse método da peneira não é muito bacana, eu não gosto. Lá nos Estados Unidos a gente trabalhou de outras formas, o Matheus, a gente fez junto, inclusive, lá os tryouts, então é como se fosse um peneirão um pouco mais complexo, a gente fazia exercícios individuais, fazia desde 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, para ver a relação dele de tática individual, tática coletiva, tática de grupo, mas dentro daquela seleção de jogadores que vão fazer a peneira, né? Eu já acho que esse modelo, por exemplo, é melhor do que o peneirão. Mas, na realidade do Red Bull também, na categoria que eu tô, é muito parecido com o que o Palmeiras faz, né? O que eu acho que a maioria dos clubes tem feito por aí. Então, a gente tem os nossos captadores, a gente tem uma categoria, um sub-14, que já é uma categoria já para ter essa entrada e para eles já irem entrando no ritmo do clube, né? A gente tem os captadores. Quando o garoto vai fazer a avaliação no sub-15 também, ele fica pelo menos uma semana. Então, e daí a gente tem uma organização bacana em relação a isso. Então, o Gabriel recebe já com antecedência quem vai vir, qual que é a posição, quantos são, para a gente poder fazer ali. Eles fazem quase tudo também, só não fazem academia. Academia eles não fazem junto com o grupo, eles fazem só o trabalho de campo. E daí, caso seja um jogador que interesse a gente ou não, ele fica mais uma semana, e daí o Gabriel que toma essa decisão, mas a gente acaba sendo consultado, um pouco interdisciplinar. A gente tem lá os nossos captadores, na categoria tem o Daniel Leiva, então ele faz essa observação de alguns jogadores, levanta nomes, ajuda nesse processo de seleção. E o Red Bull também tem os núcleos, né? Que é o Under My Wings, das categorias mais baixas, né? Dos mais novos, que é os núcleos de captação. Então, os garotos treinam e ficam sob observação, né? Lembrando que ali, a partir de 15 anos, como pode alojar, geralmente os garotos ali já vão para alojar a partir dos 15, né? Até pela nossa localidade ali. Não sei se todo mundo conhece onde fica, mas fica em Jarinu, um pouco afastado da capital e no meio ali de um mato ali, não é tão fácil o acesso, então geralmente é melhor até para eles mesmo, para os jogadores, para o desenvolvimento deles, quando eles ficarem por lá mesmo. Bom, eu vou entrar agora então, até para responder aqui, apareceu uma pergunta do Laerte, perguntando sobre como eu consegui ver as especificidades na captação de atletas nesses 3 locais. Os 3 locais que ele está se referindo aí, só para quem não sabe, é o Brasil, a Colômbia e os Estados Unidos, que são 2 lugares onde eu tenho experiência de trabalho. Bom, do Brasil, acho que o Nuno e o Vini acabaram de tocar aí no que eles pensam, em como os clubes aonde eles estão trabalham. Acho que antes até de eu entrar nos outros países, Nuno, se você puder concluir só falando um pouco sobre a experiência que você teve no clube passado, onde você trabalhava, sobre como era a captação de atleta lá, porque eu sei que era um outro modelo, então, de repente, você fala um pouco disso, desse outro modelo do clube onde você estava, e aí eu já entro falando um pouco sobre como funciona na Colômbia e como funciona nos Estados Unidos. Bom, lá na Portuguesa, no passado, quando eu estive lá, a gente fez uma peneira, né? Que, de 100 atletas que tiveram lá, a gente ficou com um só. Chamamos 3, mas só um acabou ficando, por esses motivos que eu falei, que às vezes na peneira se destaca, e daí você leva para o grupo e vê que não é exatamente isso, né?
ainda mais no sub-17, eu já acho que é uma categoria que, se o atleta nunca teve uma vivência de base, para ele entrar num ritmo de treino de alto nível é complicado, assim, a exigência tanto física quanto tática. Não sei se o Vini concorda comigo, mas eu acho que no sub-17, como isso é muito cobrado e às vezes ou na várzea ou na escola de futebol ele não tem essa exigência, quando ele chega a um choque muito grande, ele acaba ficando um pouco para trás. O que a gente fazia muito no passado era o seguinte: nós tínhamos um grupo de mais ou menos 30 jogadores, nós não tínhamos a categoria par, era só a ímpar, então a gente tinha jogadores 03 e 02 na categoria, e os jogos do Paulista são de sábado. Então foi uma coisa que eu alinhei com o treinador, né, e com o nosso diretor de futebol na época, que era o quê? Para a gente poder dar uma minutagem bacana para todos eles, a gente fazia sempre na semana, geralmente na segunda ou na sexta, um jogo treino contra uma equipe, um projeto social, uma equipe de menor porte que o nosso ali, para estar dando minutagem para quem não está indo para o jogo. Então tinha esse caráter para dar minutagem, para fazer compensar fisicamente também, né, essa falta de jogo, e para a gente estar podendo fazer também uma captação. A gente fez, e daí, reiterando mais uma vez, às vezes a gente acha que o garoto ali num projeto social, se destaca muito, e daí você leva ele e a base é complicada, é diferente, porque a exigência física e tática é diferente, a rotina de treino é diferente do que eles estão acostumados, então muitas vezes a gente conseguiu captar alguns atletas, se eu não me engano foram 5 nesses jogos, mas esses 5 nós aproveitamos ao longo do ano, se eu não me engano 2, ano passado. Nós trabalhamos dessa forma. E muita captação, e daí que é parecido um pouco com o que o Red Bull Palmeiras faz, captação por network, né? O pessoal, a gente leva o jogador para a gente, ou um conhecido, um treinador, indica, conheço um menino que saiu daqui, tá sem clube, ele é assim, 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 ajuda vocês? Manda para cá, vamos ver. E daí também, avaliação, uma semana com o grupo e a gente vai vendo. Esse tipo de captação eu acho um pouco mais assertiva do que essa peneira, essa indicação. Lógico que existem várias formas de fazer, mas eu acho que dessa forma é um pouco mais assertiva. E é legal também que o Nuno destacou a realidade que ele trabalhou, que era uma realidade que eu imagino que deveria ter menos recursos do que as que a gente vive hoje para captação. E aí a pessoa pode falar, pô, mas meu clube não tem recurso para dispor de captador rodando o Brasil, rodando o estado que eu vivo, ou, enfim. E o único meio que eu tenho de captar jogador é através do Peneirão. Você pode ser mais criativo do que isso, né? Talvez disponibilizar mais datas e aí promover sessões de treino com esses meninos, algo que você possa avaliar o menino em diversos critérios, elaborar melhor um plano, elaborar aquilo que você deseja avaliar nos meninos e poder quantificar aquilo em um relatório, algo do tipo, demanda mais trabalho, mas a chance de você errar e de você conseguir trazer meninos de qualidade sem dispor de tantos recursos é boa. Então dá para ser feito, não precisa usar de desculpa que não tem recurso e manter o método antigo. Você pode muito bem, com criatividade, com conhecimento, tentar elaborar algo melhor que reflita para a sua realidade. Bom, eu vou entrar então falando agora um pouco sobre a captação na Colômbia e nos Estados Unidos. Eu vou começar falando sobre a Colômbia, e o motivo de eu começar falando sobre a Colômbia é porque o clube onde eu tive experiência de trabalhar na Colômbia vai estar se assemelhando muito mais com a realidade que o Nuno acabou de colocar, sobre um clube com escassez de recursos, do que sobre o modelo que hoje eles fazem no Red Bull, no Palmeiras, e sobre o que a gente vai conversar um pouquinho sobre os Estados Unidos também. Então, o clube profissional da cidade onde eu fiquei trabalhando na Colômbia, ele é um clube com recursos baixíssimos, recursos financeiros baixíssimos, e, enfim, e que quando começou, inclusive, começou só como profissional. Eles começaram como profissional, quando eles conseguiram a ascensão para a primeira divisão do futebol colombiano, eles abriram o sub-20, e só agora, no começo desse ano, que eles abriram o 18 e o 16. Então, eles realmente não têm recursos para manter a base,
é uma realidade bem distinta, por exemplo, da do Red Bull, que o Nuno falou, onde os atletas ficam alojados, ficam morando lá, eles não têm a menor condição de manter isso e bancar isso. Então, como foi a seleção desses atletas para o 18 e para o 16? Eu, por acaso, estava presente e foi um peneirão num campo, no meio de uma fazenda, num dia que estava fazendo 34 graus na sombra, e aonde esses atletas do sub-18 e sub-16 jogavam 2 partidas de 30 minutos. Então, os recursos que eles tinham e a maneira como eles viam a captação de atleta foi essa. Óbvio que dá para perceber que é uma maneira que deixa a desejar, né? Em várias situações, porque você querer analisar um menino de 16, 17 anos jogando a 35 graus com pessoas que ele não conhece, num campo que não tem grama, né, que é terrão, a captação e essa análise real sobre a qualidade, a capacidade desses meninos fica prejudicada. Ainda mais porque depois eu fui descobrir que o treinador da categoria era o árbitro, era o cara que estava apitando a peneira. Então, é um modelo que está mais atrasado, é um modelo da cidade, desse clube, né? Então, se a gente está falando de base de Atlético Nacional, base de América de Cali, já é uma realidade completamente diferente, né? Mas aonde eu estive foi essa realidade. Nos Estados Unidos, o processo é um pouco diferente. Como o Nuno falou, normalmente os clubes fazem uma captação mais local, e essa captação local é feita através dos tryouts. Os tryouts são como se fossem peneirões que são divididos. Então, você tem 8 avaliadores, você vai dividir o campo em estações, então você tem uma estação de 2 contra 2, onde os atletas vão fazer um jogo reduzido 2 contra 2, você tem uma estação onde eles estão no coletivo, você tem uma outra estação onde você pode estar avaliando, de repente, questões físicas desse atleta que você queira ver, enfim, aí vai diferenciando também da faixa etária, né, e do clube. Mas, normalmente, nos clubes de menores portes, é assim que eles fazem a captação deles, é uma captação local. Se você está falando sobre os clubes maiores, ou, de repente, até sobre a universidade, né, que os Estados Unidos tem esse modelo muito forte da preparação dos atletas profissionais passarem pela universidade. Aí, eu estava até tendo essa conversa hoje com uma ex-atleta de futebol universitário lá dos Estados Unidos. Essa responsabilidade muitas vezes fica mais no atleta que no treinador da universidade. Então, se eu sou técnico de uma universidade grande da Califórnia, por exemplo, eu normalmente já sei quais são os programas de high school, de colegial, fortes, né, que normalmente revelam os atletas que vêm para mim. Então, eu já faço scout sobre os torneios que esses times jogam. Além disso, hoje, com a expansão para o mercado internacional, tem todo o mercado de vídeo que esses técnicos recebem, né, aqui no Brasil tem a Next, enfim, com várias outras empresas que fazem esse trabalho de enviar vídeos de atletas internacionais para os técnicos de lá fazendo essa captação. E aí, além disso, tem os showcases, que são pagos, né? Então, um atleta americano paga para participar desse showcase, e é como se fosse um dia de jogos, onde esses atletas estão pagando para jogar e serem analisados pelas comissões técnicas das universidades. Então, muito semelhante ao peneirão aí, né, nesse caso. Bem semelhante. Já é semelhante ao peneirão. E aí até tem um comentário legal aqui sobre isso, do Felipe, falando que o peneirão também, às vezes, é uma forma do clube rentabilizar, né? Porque quando ele fez na Portuguesa, o peneirão era pago. Então, sim, com certeza. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é um modelo que muitas vezes é totalmente focado no lucro, assim, né? O modelo de clube que eles têm hoje para desenvolvimento de atleta é muito mais focado no lucro, muitas vezes, que no próprio desenvolvimento desses atletas. Tanto que, se você olhar hoje na seleção norte-americana masculina, a maioria desses atletas não está mais seguindo no modelo dentro dos Estados Unidos, de clube, depois college, e está indo fazer base na Europa, né? Então, você tem aí o McKinney hoje no Schalke, o Pulisic, que agora está no Chelsea, que são atletas que muito cedo decidem sair dos Estados Unidos para ir até para o modelo de academy e base na Europa, onde eles acreditam que a competitividade e o desenvolvimento deles vai ser maior do que nos Estados Unidos.
Só em cima do que o Felipe falou, ano passado, pelo menos desde quando eu estive na Portuguesa, o ano que eu estive, né, que eu cheguei no final de 2018 e fiquei 2019 inteiro, as peneiras não eram pagas nenhuma, né? Essa pergunta dele. Não eram, antigamente era, eu inclusive fiz uma peneira que era o Cracks da Lusa, deve ter sido a mesma que o Felipe fez, que era paga. Hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não tenho visto muitas peneiras pagas, da maioria dos clubes, assim. Geralmente eles pedem só atestado médico, que é obrigatório aí de ter agora, né? Mas pago, assim, pelo menos no estado de São Paulo, na grande São Paulo, não tenho visto mais nenhuma peneira paga, não tenho... A gente tem conhecimento de que acontece em alguns clubes menores lá do interior e clubes de menor expressão que passam por dificuldade e, assim, aí vai a minha opinião própria, né? Eu acho triste esse cenário, porque, primeiro, eles estão explorando do sonho de muitos meninos, de quase todo menino do Brasil, para rentabilizar em cima disso e acaba não sendo muito honesto. E também, se a intenção é realmente buscar um atleta, é muito difícil você encontrar um atleta que tenha condições de pagar por diversas peneiras até ser aprovado. Geralmente, quem acaba fazendo isso é o menino de maior poderio econômico e a gente sabe, por estatística, que essa classe social é que, não que menos traz jogadores, mas a maioria, a grande esmagadora maioria dos atletas que aparecem para a gente aí são de classes sociais mais baixas que não dispõem desses recursos para estar pagando. Então, muitas vezes esse tiro pode aí sair pela culatra, ou se a ideia é só capitalizar, aí eu sinto bastante tristeza no coração de saber disso, porque mas a gente sabe o que acontece, né? É uma exploração que não deveria acontecer. Exato. E aí só finalizando sobre essa peneira da Colômbia, por exemplo, que foi num campo, então eles tinham um campo, tinham 2 membros do clube lá para tomar conta de mais de 100, 150 crianças que estavam lá para fazer essa peneira. Mas, enfim, como eles viam a realidade deles lá, né? A gente vai até entrar agora no segundo tema, sobre preparação física, e acho que, inclusive, mais do que eu e o Vini, que a gente está mais nessa parte técnica, apesar de ser tudo interligado, a gente tem aqui no nosso grupo um profissional da preparação física, né, o nosso chefe aqui da preparação física, que é o Nuno, ele vai estar falando um pouco sobre como é o trabalho de preparação física dentro do Red Bull. O Vini pode trazer um pouco para a realidade que ele enxerga do Palmeiras, e aí eu vou entrar um pouco falando também sobre Estados Unidos e Colômbia, de novo fazendo esse link, mas para vocês verem como a diferença é grande, culturalmente falando, e até nessa parte dos recursos, eu vou deixar o Nuno começar, e aí depois eu e o Vini a gente entra também no assunto. Bom, no primeiro ponto, aí, antes de a gente começar a falar, né, eu queria só contextualizar uma coisa assim. Hoje, a preparação física dos clubes de futebol, né, eu acredito que da maioria dos esportes coletivos, né, no geral, lógico, a gente visa a melhora da performance, mas principalmente que esse atleta consiga fazer a maior quantidade de jogos possíveis no ano. Então, isso também faz parte da preparação física. Então, o controle e monitoramento de carga, os exercícios preventivos, qualquer estratégia de recovery que eu possa usar para que esse atleta consiga manter um nível, e esse nível não precisa ser o máximo, mas um nível ótimo, por mais tempo e por mais jogos, isso daí é uma linha que está sendo pela preparação física na maioria dos clubes. E agora, indo para a parte mesmo, numa estruturação aí de uma base. Acredito que no Palmeiras e qualquer clube, como a gente comentou semana passada, que tem uma estruturação entre sub-11 e sub-20, né? Do sub-11 é o profissional, com recursos para captar, manter a manutenção de profissionais e de jogadores, o caminho primeiro é você ter uma diretriz bem estabelecida do que você quer na preparação física do seu clube. Ao contrário por exemplo, da parte do que a gente discutiu semana passada, sobre o que é melhor, um modelo linear de modelo de jogo ou um modelo ou uma linha
oscilando, né? Cada categoria tem o seu modelo específico ali, para você ter uma variabilidade maior. Na preparação física, isso já é mais discutível. Eu diria que, assim, eu não gosto dessa ideia. Tem que haver uma linearidade. Isso daí é baseado sempre no que a categoria mais velha, por exemplo, for fazer. Então, não faria sentido, por exemplo, caso lá, vamos supor no Red Bull um exemplo, tá? Preparador físico do Sub-20, ele quer trabalhar com levantamento olímpico, não é nem isso que acontece lá com a gente, mas só para contextualizar. Se ele quer trabalhar com levantamento olímpico, a diretriz do clube é essa, todas as categorias abaixo têm que seguir essa linha. Porque como alguns movimentos, por exemplo, eu preciso de tempo de aprendizado, eu preciso desenvolver isso ao longo do tempo, se cada ano, cada semestre, com cada profissional for mudando, eu acabo que eu não saio muito do lugar, eu vou dando treino de força, treino de forma aleatória, e daí eu não consigo otimizar os ganhos, né, os resultados. Então, por exemplo, só para, aí é na nossa realidade mesmo, nós usamos lá o meio agachamento e o salto como um exercício de potência para performance, tá? Nas categorias mais velhas. Se isso é o que vai ser usado no Sub-20, então quando o atleta entra no Sub-11, ele tem que começar a preparar ele no Sub-11, não, desculpa, no Sub-15, quando ele entra com a gente, eu tenho que começar a preparar ele desde o Sub-15 para chegar no Sub-20. Quando eu entregar ele na mão do preparador físico do 20, a única coisa que o preparador tem que fazer é jogar a carga e fazer ele saltar. Então, uma preparação física de base sendo feita bem é quando eu consigo entregar o produto final ali com o mínimo de déficits motores, ou o treinador do preparador físico do Sub-20, ele tem que ensinar o mínimo possível. Isso já tem que ter vindo antes. Então, por exemplo, hoje no Sub-15, os meninos com a gente faz toda a parte pedagógica dos exercícios com eles, passa os movimentos, os exercícios que a gente vai trabalhar na categoria de cima, eles já começam fazendo o Sub-15, sem carga, corrigindo mais o movimento, muitas vezes com uma quantidade de repetição que não é aquela que na literatura você vai ver que é o que gera a hipertrofia ou a força, mas é uma quantidade que ele possa fazer tranquilo, sem gerar muita fadiga, para ele ter uma atenção total no aprendizado. Obviamente que ao longo do ano a gente vai introduzindo carga, intensidade, para ter essa evolução, mas o foco é muito mais pedagógico. Eu passo para o 17, eles pegam esses exercícios e começam a colocar uma carga, ainda não a carga de treino que o Sub-20 usa, para chegar lá no Sub-20, e agora sim, só carga, só treino, performance, sem ter que ficar corrigindo muita coisa. E aí, Nuno, até queria que você falasse um pouco sobre esse momento novo aí da preparação física, também no profissional, mas principalmente como a gente fala de base, focado na base, que é a quebra dos paradigmas antigos da preparação física, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu enfrentei muito e que eu ainda vi muito lá nos Estados Unidos, no clube onde eu sou diretor de formação, só contextualizando, o clube onde eu sou diretor de formação nos Estados Unidos, os treinadores de cada equipe são pais voluntários, né? Então, não necessariamente tem qualquer formação em educação física ou até mesmo qualquer conhecimento de futebol. Então, eu chegava às vezes para assistir o treino de um treinador do meu Sub-10, de um Sub-10 feminino, e aí ele virava para mim e falava assim, as meninas não estão correndo o suficiente no jogo, elas estão cansando. Então, hoje eu fiz um treino que é só de corrida, e ele pegava e colocava as meninas para dar volta no campo, e, enfim, por 30 minutos. Então, que são conceitos, né, da preparação física, que a gente sabe que hoje já estão completamente rompidos, mas que lá ainda são conceitos vivos por também serem conceitos que essas pessoas aprenderam, muitas vezes, de outros esportes, né? Isso que eu ia falar, geralmente é muito baseado no atletismo, né, esse tipo de preparação física, que é algo que esse pessoal deve ter tido mais contato, né? O conceito de preparação física, a gente sabe que o conceito de preparação física de um esporte para outro é completamente diferente, então muitas vezes o cara jogou futebol americano e quer adaptar isso para o futebol, mas mesmo os conceitos de preparação física no futebol vêm evoluindo muito, né, principalmente essa ligação do treino sempre com bola, ou do treino sempre focado na realidade do jogo, do que aquele atleta vai precisar
trabalhar, né, no jogo. Então, acho que você podia abordar um pouco esse lado aí. Então, primeiro, começar por uma questão assim, também desse paradigma antigo. Na maioria dos esportes aí, quando você tem aquela máxima de quanto mais, melhor, né? Parece que sempre você tem que fazer mais, correr mais, treinar mais. Às vezes, treinar pouco, parece que esse treino foi fraco, que esse dia foi perdido. E daí a gente tem um negócio interessante que, assim, as lesões musculares, principalmente, elas apresentam uma incidência em forma de U no gráfico. Então, você tem muita lesão muscular quando você tem pouco treino e você tem muita lesão muscular quando você tem muito treino. Quando você tem esse meio termo, é onde você tem menos lesão muscular, menos lesões, no caso, né? E o que é esse meio termo? É você conseguir ter um controle do que você está dando, um controle de carga. Então, hoje os clubes trabalham muito com isso, né? Então, no Red Bull, a gente faz um controle tanto de carga externa quanto de carga interna. Eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque ele já é muito mais específico, mas a gente faz esse controle. Por quê? Porque vai ter dia que eu tenho que dar o choque neles, que eu tenho que fazer um treino pesado. Mas vai ter dia que eu vou ter que fazer um treino leve. Até porque eles são interdependentes. Eu não posso querer treinar todos os dias pesado, que eu não vou conseguir. Então, se eu quero dar um treino muito forte, esse atleta tem que ter um descanso um dia depois, ou um dia antes. Aí depende da programação que você for seguir ali, da sua linha de raciocínio. Então, você tem que ter essa oscilação de carga, e para você ter isso, você tem que ter controle da carga. Daí existem N métodos para fazer. Em relação ao que você falou sobre método de treinamento, sim, nos Estados Unidos, quando eu trabalhei lá, a gente trabalhou junto, eles replicam muito o modelo de outros esportes. Inclusive, eu acho que os esportes americanos, eles têm uma dinâmica de turno, né? A maioria ali joga um, joga o outro, e eles replicam muito isso, tanto para a parte técnico-tática, quanto para a física. Então, a gente vê muito esse treino mais analítico. Eu nem sei se é porque lá tem uma quantidade enorme de militar, mas muito treino mesmo, militarizado mesmo, aquela coisa crossfit, assim, sabe? Desde com as criancinhas pequenas. E daí isso vai um pouco dentro do que a gente conversou semana passada, que é de você ter uma progressão também dentro disso, né? Vamos pegar um exercício qualquer, o salto, o agachamento, um exercício de pliometria. Esse exercício, eu não posso falar que ele é bom ou ruim sem saber para quem eu estou dando esse exercício. Então, antes da gente poder falar se o método ou se aquele meio de treinamento ele está certo ou errado, eu preciso contextualizar isso numa realidade. Então, talvez a pliometria para um garoto de 11 anos não seja interessante, não sei. Porque ali, se eu estou botando pliometria, eu quero desenvolver potência, velocidade, força, e talvez com 11 anos, até para uma questão maturacional, ele não vá ter esse ganho. Então, talvez eu tenha que gastar o meu tempo ali com educativos, para que ele possa fazer uma pliometria boa, talvez na categoria mais acima, ou educativos de corrida, bom, uma série de outros exercícios condizentes com a idade, né? E daí vai um pouco no que a gente conversou um pouco antes, que é de você ter essa estruturação. Eu saber onde eu quero chegar, num sub-20, num sub-17, num profissional, e eu traçar todo um roteiro do sub-13, que seja a sua primeira categoria no seu clube, ou sub-15, até lá. Vai numa crescente. E aí, Nuno, só nisso que você está falando, até para a gente também começar aí a movimentar esse tema e aí a mudar para o próximo. Mas antes disso, e antes da gente responder aqui a pergunta do Sérgio que apareceu no chat, eu já vou até jogar ela aí na tela para você, Nuno. Eu estava fazendo um curso da Universidade de Futebol essa semana, inclusive muito bom curso, e estava lendo sobre o desenvolvimento de atletas na base do Ajax, né? E aí eles estavam num dos vídeos da base do Ajax explicando sobre como lá no Ajax as únicas características físicas que são trabalhadas em todas as categorias são a coordenação motora e a velocidade, e que aí só a partir do sub-15 que eles iniciam os treinos com sobrecarga, treino focado em aceleração. Eu queria que você falasse um pouco, aí eu vou até deixar o Vini abordar um pouco, primeiro para ele falar sobre como acontece no sub-12, porque ele está numa categoria bem inicial, onde eu imagino que seja isso também, a parte da preparação física lá seja muito mais focado nesse coordenativo, ensinar o movimento para os meninos.
E aí, antes de responder a pergunta do Sérgio, eu queria que você também desse aí uma visão melhor de como você acha que deve ser feita essa introdução dos diferentes aspectos físicos da preparação física nos diferentes grupos. Ok. Toca, Vini. Então, lá no Palmeiras, no Sub-12, é bem, a gente segue essa linha que o Nuno abordou brilhantemente aí. A ideia é educacional, principalmente nas idades menores. Então, a nossa principal valência que a gente aborda é, de fato, a coordenativa. E por ser uma idade muito propícia para esse desenvolvimento, né? A gente sabe que nessas idades aí eles têm grande facilidade, tem dificuldade no começo, mas depois eles têm grande facilidade de assimilar esse tipo de conteúdo. Então, uma idade bem interessante para a gente abordar esse tipo de tema. E também é uma idade que a gente, se abordar característica de força, desenvolver aceleração, potência, como o Nuno abordou aí, disse, por questões maturacionais, muito difícil dele ter o ganho que seja esperado. E aí, se não fizer um malefício para o menino, não vai ter ganho nenhum, e aí é só uma perda de tempo, né? Além disso, a gente busca também trazer o aspecto lúdico para esse tipo de atividade, né? A gente sabe que é uma atividade que a maioria dos meninos não tem prazer em fazer o trabalho físico. Então, se a gente coloca a bola para eles fazerem algum trabalho físico disfarçado de um mini-jogo, por exemplo, a sensação que eles têm é de que eles estão jogando, de que eles estão sendo felizes ali e tendo uma relação com bola, e a gente atinge o nosso objetivo. Então, é ter essa sagacidade de aliar essas duas coisas, tanto a parte física que a gente quer trabalhar, a valência física que a gente quer trabalhar, como utilizar um mini-jogo para isso. E aí, muitas vezes, é simples, a gente coloca os meninos em uma situação de competição entre um grupo e outro, por exemplo, fazendo um tipo de atividade. Pronto, você já obteve o seu aspecto lúdico ali, porque eles se divertem pra caramba, eles querem competir, o atleta sempre quer competir, e aí você precisa controlar, óbvio, porque muitas vezes o menino vai querer roubar no tipo de trabalho, vai querer fazer de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, para levar vantagem sobre o outro, mas se você estiver controlando ali e corrigir o movimento, eu acho que não tem perda nenhuma, né? Então é saber lidar com esse tipo de coisa, principalmente nessa idade. O que o Vini falou tá perfeito, assim, porque você tem que ver a questão da idade do atleta, o contexto ali que você está trabalhando, se é um sub-12, um sub-13, um sub-14, para você poder fazer a seleção do método, dos meios, exercícios aí que você vai estar fazendo. Daí uma opinião minha, assim, como nessa faixa etária o ganho de força, velocidade, e isso por meio da força vai ser muito baixo por uma questão maturacional, mas a gente já sabe que eu posso ganhar velocidade, eu posso ganhar altura de salto se eu melhorar a coordenação, por exemplo. Então, assim, eu posso fazer um teste de salto antes e depois, eu melhorei a altura de salto, eu melhorei um teste de agilidade sem necessariamente ter ganhado força ou potência, no caso, melhorando em coordenação. Então, nessa idade, investir, às vezes, em gesto técnico para esse tipo de coisa, pode vir a ter essa melhora de performance sem necessariamente fazer um trabalho de performance, né? E o que o Vini falou da questão com bola é perfeito. Nessa idade também a gente já trabalhou, eu trabalhei, o Matheus trabalhou, o Vini trabalha com essa idade. Para você conseguir manter a atenção deles e manter uma qualidade de trabalho, você tem que ser muito versátil no que você vai fazer. A bola ajuda muito com isso, essa questão de competição, e daí você consegue, se você conseguir pegar o exercício que você vai aplicar e destrinchar ele, e quebrando ele parte por parte, você consegue, às vezes, o que acontece? Toda vez que você joga, você está trabalhando físico. O jogo, ele é físico, a gente não joga com a cabeça, não me entendam mal, mas a gente não joga com o cérebro, joga com o corpo. Então, eu estou jogando bola, eu estou fazendo uma atividade física. As regras que eu vou colocar nesse jogo, o tamanho, a metragem, são o que vão determinar se eu vou fazer mais velocidade, mais mudança de direção, vai ser um trabalho mais de resistência. Então, a manipulação da regra e a seleção do exercício ali que você vai fazer com bola é determinante para saber o que você vai estar trabalhando fisicamente. Então, você consegue fazer trabalho nessa idade com bola, que eu acho importante, a relação com bola, para poder ter uma boa relação e passar para a categoria de cima. O Vini, por exemplo, deve ter lá, preciso passar o menino para o sub-13, ele tem que saber passar com a direita e com a esquerda. Ele pode incluir um trabalho de passe e um trabalho físico com bola ali ao mesmo tempo, e para essa idade vai cair super bem.
Porque eu não tenho que, o menino de 12 anos não tem necessidade de fazer sprint máximo. Ele tem que fazer ali ações com bola, até porque a exigência dele não vai ser essa. E conforme eu vou subindo as categorias, né, até a gente teve essa discussão em off, aí é saber dosar o tanto que eu vou fazer com bola, o tanto sem, o tanto que eu talvez precise fazer de exercício sem bola, porque se pegar um livro antigo do Bompa, que fala sobre treinamento, o treinamento ele não é 100%, ele divide como especial e específico, né? Especial seria aquele momento com bola, específico aquela relação bem próxima ali da atividade, base. Ele não é 100% especial, eu não preciso fazer 100% com bola. Vai ter momentos ali que eu vou fazer com bola, momentos sem bola, momentos que eu vou contextualizar um pouco e vir um pouco mais para a base para fazer um trabalho complementar, e isso vai variando de categoria em categoria. E objetivo por objetivo, atleta por atleta. Então, não é aquela você fazer só com bola ou você fazer só sem bola. É você saber dosar isso, ter todas essas ferramentas na nossa mão e saber a hora de ir dosando isso. Tá, eu vou jogar aqui a pergunta do Sérgio, então, para a gente finalizar o tema da preparação física. Falando que no chat passado, a gente falou um pouco sobre a manutenção dos atletas nesse período da quarentena, né? A gente sabe que a quarentena aí tá no foco, não tem como fugir disso. Os clubes estão tentando aí encontrar formas de lidar com a quarentena. Muitos clubes decretaram férias, inclusive. Mas se pergunta se não devia ter algum tipo de penalização financeira aos atletas que não seguissem corretamente. Aí eu acho que é uma pergunta mais falando do profissional, né? E aí eu já vou responder e aí já vou abrir também para o Vini. Eu acho sim que os atletas profissionais têm que ter cobranças como atletas profissionais, né? Aí o Nuno vai até poder falar melhor. É óbvio que a preparação física, aí falando sobre a preparação física do clube, preparador físico, fisiologista, vão ter que fazer um estudo e entender qual é a manutenção física também que esse atleta consegue manter dentro da casa dele de quarentena, né? Porque os recursos que ele tem para trabalhar ali são completamente diferentes dos recursos que ele tem no clube. Agora, se dentro desse padrão, né? Então, se a preparação física pensa, bom, nós temos o atleta na quarentena consegue estar no nível X de preparação física e ele está abaixo desse nível, aí ele tem que ser cobrado como ele deveria ser cobrado em qualquer situação do ano onde ele se apresente abaixo do que o clube requer, o esporte requer, sem um motivo específico que gere isso, né? E aí, acho que até falando um pouco da base, é aquilo que a gente discutiu um pouco no fim da última live, sobre como ensinar os atletas, né, Vini? Sobre mais do que só cobrar uma coisa de um atleta de base, você tem que fazer o ensinamento desse atleta, né? O atleta ele precisa saber realizar aquilo que você está cobrando. Se o atleta não sabe... Exatamente, a gente precisa ter consciência que a gente está trabalhando com a formação, né? E aí a gente está trabalhando com a formação do indivíduo que provavelmente vai ser um atleta, e se ele for um atleta, ele tem que saber ser um atleta. E ser um atleta não é só chegar no dia do jogo, performar e acabou. Ele tem toda uma exigência do dia a dia dele, dos hábitos que ele vai seguir, da rotina que ele segue, e ele precisa ser educado a isso. Desde as idades menores, ele precisa ter consciência. Óbvio que a cobrança é muito menor, porque o menino também tem outras coisas para se preocupar, e a gente não sabe também se ele vai ser um atleta ou não, mas ele já tem que ter conhecimento e tem que ter um entendimento da dedicação que ele vai ter que seguir se ele tiver essa intenção realmente de seguir como atleta lá no futuro. E tendo isso, você criando essa consciência e educando o menino aí, como a gente abordou bastante na live passada, com certeza é muito mais fácil depois ter esse tipo de cobrança num atleta profissional do que um atleta que não teve esse tipo de educação. Então, é um investimento que você faz, um tempo que você dedica, mas que lá na frente você vai colher os frutos. Então, eu acho que essa é a linha que tem que ser seguida, não sei o que o Nuno pensa. A gente abordou isso semana passada, e daí eu acho que é perfeito, não tem como muito fugir disso, né? A base, a formação é exatamente para isso, para você fazer uma formação ampla, não só na parte física e técnica, mas o atleta tem que se entender como atleta, né? Eu acho que isso é o mais importante. No nosso caso, por exemplo, no Red Bull, os meninos ficam lá o dia inteiro, mas
Em outros casos, por exemplo, na Portuguesa, eles não ficavam. Então, se ele treina 2 horas comigo e fica 22 horas fora, se eu não der uma boa educação para ele no sentido de ele se entender o corpo dele, as necessidades que ele tem e tudo mais, ele vai estragar todo o meu treino nessas 22 horas que ele ficar fora. Então, nada que eu faça vai funcionar. Então, você tem que gastar bastante tempo com isso, exatamente para nesses momentos de férias e tudo mais, ele ter esse controle. Lógico, a gente sempre fala para eles, vocês têm que também descansar nas férias de vocês, aproveitar, mas lógico, saibam que a gente vai ter a volta. Só um segundo aí, rapidinho. Tá, e aí, Vini, até para terminar aqui esse tema, tem uma pergunta do Felipe para você, perguntando que com o trabalho à distância, como você está acompanhando os trabalhos coordenativos que você passa estão sendo executados corretamente pelos seus atletas. Então, Felipe, o meio que a gente encontrou para tentar fazer esse controle, tentar minimizar o efeito da distância é através de vídeos, né? A gente tem um grupo com os pais dos meninos, né? Nessa cidade a gente não tem um grupo com os meninos especificamente, e aí nesse grupo a gente passa os trabalhos que a gente quer que sejam feitos, e a partir disso, até determinada hora, por exemplo, geralmente eu passo um vídeo até 9 da manhã, 10 da manhã no máximo, e eu cobro que sejam enviados os vídeos resposta até às 18 horas para mim. Nesses vídeos resposta eu quero que seja filmado em 2 ângulos, por exemplo, para eu conseguir ter uma avaliação melhor desse trabalho que está sendo feito. E aí, claro, a gente acaba perdendo um pouco desse aspecto lúdico, porque muitas vezes o menino tá sozinho fazendo treino, ele não tem nem muitas vezes com quem interagir. A gente tenta, de alguma forma criativa, incentivar isso, mas às vezes não é possível, mas a gente consegue controlar e consegue acompanhar como está sendo feito o trabalho e fazer as correções pontuais. E aí, por exemplo, eu pego o trabalho de um menino e eu percebo que o coordenativo que ele está fazendo para o dia está com alguma dificuldade ou com algum aspecto que ele está errando, que ele vai assimilar errado se ele continuar fazendo daquele jeito. Aí, pontualmente, eu entro em contato com o pai, explico exatamente aquilo que a gente quer que seja feito, e aí, no dia seguinte, eles me passam um vídeo dele fazendo de novo. Se tiver certo, beleza, a gente mantém desse jeito, senão a gente vai continuando e vai mantendo esse feedback aí, sempre retroalimentando o que ele está sendo feito ali. Certo, e aí, bom, a gente tem que encerrar esse tema para conseguir ainda falar sobre o último tema na live de hoje, mas apareceu uma pergunta muito boa aqui do Hector. Então, Nuno, eu vou abrir a pergunta para você responder. Você tem 3 minutos para responder a pergunta e aí a gente vai para o próximo tema. Fechou? Ok, fechou. Então, aí a pergunta. Então, além de várias preocupações de idade, maturação, tem algum diferencial na preparação física para diferentes posições do jogo? Obviamente, a partir das categorias que essas posições são definidas. E aí, acho que você pode falar um pouco sobre o que você pensa para profissional, Nuno, mas aí puxando para a base também, obviamente. Então, hoje, assim, a gente teve essa discussão até ontem numa live. Eu vi uma live com vários preparadores físicos ontem e eu não tenho fugido muito disso, né? As avaliações a gente faz entre o próprio jogador. Então, lá no Red Bull, por exemplo, o modelo nosso do Red Bull, assim, o jogador ele treina com GPS, ele joga com GPS. Eu tenho valores dele de jogo. O treino dele, as exigências, o que eu vou cobrar nele é baseado no que ele faz em jogo. Então, eu tenho um follow-up com vários jogos dele, eu tenho uma média das ações dele, a gente estimula ele em cima do que ele tem em jogo, mas não de forma separada. Então, lá a gente trabalha muito em questão de jogo. Então, como que é feito o trabalho lá? O Gabriel quer dar um treino de passe, de posse. Então, a gente senta e estrutura o treino de uma forma que ele vai conseguir aplicar o conceito técnico-tático que ele quer e que esse treino vai atingir as exigências físicas que o departamento de performance espera para aquele dia. Então, esse é um trabalho bem interdisciplinar. E daí a gente acaba abordando o atleta fisicamente, quando o exercício é mais, principalmente quando ele é mais posicional, zagueiro, meio campo, atacante, da forma que ele é estimulado em jogo. Se a gente acha que as atividades que a gente está propondo não estão estimulando esse atleta para ações de jogo, aí é o caso da gente sentar, repensar naquelas atividades. Então, estamos fazendo uma atividade só de posse de bola, então os nossos zagueiros não estão tendo que correr de costas, que pode acontecer no jogo isso. Então, vamos repensar, vamos colocar uma regra. Então, a gente bolou, agora, mês retrasado, a bola surpresa.
Então o Gabriel ficava com uma bola na mão, o jogo estava rolando, e daí ele colocava uma bola surpresa, que era uma bola longa nas costas da zaga, para ela ter que baixar rápido. E daí eu já faço todo o contexto tático, que eu tenho que ter essa coordenação de linha, a exigência física, porque por mais que a gente queira marcar pressão e roubar todas as bolas no ataque, uma hora vai entrar uma bola longa e a gente vai ter que fazer essa corrida de costas. E daí, voltando para aquilo que eu falei de lesão com muito estímulo, pouco estímulo, se eu não estimulo o meu atleta no que ele vai fazer em jogo, ele não posso cobrar disso dele em jogo. Então, meu zagueiro nunca deu um pique de costas no treino, chega no jogo lá e começa a entrar 3, 4, 5 bolas nas costas dele, ele não vai conseguir fazer, ele vai sentir fisicamente. Então, a gente faz essa abordagem mais sistêmica, né? A gente tenta, dentro do que o treinador quer fazer, taticamente, tecnicamente, que tem as exigências físicas. A gente evita ao máximo de tirar esse cara e fazer um trabalho só para ele, analítico, para complementar, né? Não sei se eu consegui responder dessa forma, e sim, tem diferenças por posição. Mas isso também está muito ligado ao modelo de cada time. Então, não existe todos os laterais do mundo correm essa quantidade. Isso vai muito de cada modelo, de cada atleta. Eu vou dar um exemplo em cima disso que o Nuno falou. Por exemplo, no Palmeiras, é sabido que a gente usa bastante o artifício do lateral, cobrando o lateral dentro da área, né? E aí é um artifício do nosso jogo, ele tá presente. E se a gente não treinar isso, não tiver como desenvolver isso, por exemplo, ele não vai fazer no jogo. E aí os preparadores físicos utilizam medicine ball e outros métodos que eles procuram para desenvolver esse tipo de ação que vai ser efetuada no jogo a partir do modelo que é estabelecido pelo Palmeiras. Então, ter essa progressão pedagógica e atingir essa meta desde a preparação física até na parte tática e técnica do jogo, né? Tem que estar tudo alinhado. E acho que hoje cada vez mais é provado que é um processo multidisciplinar, né? Bem o que o Nuno falou. A tática tá ligada à técnica, que tá ligada ao físico e tá tudo interligado. Até entra também no que a gente falou um pouco sobre os atletas terem que conseguir jogar diferentes posições, né? Então, como é que você vai desenvolver aquele atleta pensando assim, bom, eu vou desenvolver esse atleta para ser só um zagueiro fisicamente, aí vai chegar no jogo, vai machucar o lateral direito, você vai ter que botar ele para fazer a lateral, ele não vai conseguir fazer, né? O último tema da live de hoje que a gente vai abordar é o tema da vitória a qualquer custo na base. Eu acho que é um tema muito legal, porque é um tema que no profissional, inclusive, existem discussões, né? Porra, mas é a vitória a qualquer custo mesmo que é necessária aqui no profissional também. O técnico não ganhou em 4, 5 jogos, ele tá na rua, a gente sabe que essa é a realidade do futebol profissional do Brasil. Só que essa também é a realidade, muitas vezes, do futebol de base, né? Eu vou deixar também para falar dos Estados Unidos depois, mas o Vini pode abordar isso. Infelizmente, também é a realidade do nosso futebol de base, aonde, mais ainda do que no profissional, a preocupação devia ser completamente outra, né? A preocupação que para o treinador deveria ser só desenvolver esses atletas, desenvolver esses jovens, desenvolver essas crianças, muitas vezes fica em segundo plano, porque o treinador não quer ficar desempregado, porque no fim do mês tem que pagar a conta, tem que botar comida na mesa de casa, e, enfim, e ele quer estar no mercado, ele quer estar nos clubes, e aí essa vitória pesa de uma maneira gigante sobre como ele desenvolve o planejamento, principalmente nas categorias mais competitivas. Então, Vini, acho que você pode começar um pouco abordando isso aí, sobre a sua realidade, sobre como é no Palmeiras, sobre o que você vê também de outros treinadores com quem você conhece, com quem você interage aqui do futebol brasileiro. Aí depois o Nuno entra também falando um pouco, e aí eu posso finalizar. Não, beleza. Cara, esse é um tema muito controverso, né? Um tema que gera bastante discussão ainda hoje. E eu vou falar aquilo que eu acredito, e por sorte é algo que tem acontecido no Palmeiras, que vem acontecendo. É uma linha que eu acredito e talvez por isso a gente esteja tendo algum sucesso. A linha que eu acredito o jogador ele precisa ter a mentalidade vencedora, só que a mentalidade vencedora ela não pode ser não pode virar como a gente pode dizer, uma obsessão da parte metodológica e de controle e de avaliação de quem comanda o processo.
a gente tem que sim incutir a mentalidade no jogador de que ele precisa vencer o jogo, de que ele tem que vencer o campeonato, porque o atleta precisa disso, mas eu não posso, como treinador, avaliar ao final do processo, ou ao final do meu ano de trabalho, ou avaliar um menino no final do ano de trabalho pelo número de vitórias que ele teve, ou pelas vitórias que foram alcançadas, ou se eu perdi um campeonato, o trabalho está tudo errado, ou se eu ganhei um campeonato, o trabalho está tudo certo. Aí seria um grande passo para a gente fracassar. Então, é achar esse meio termo aí, entre incutir no atleta a mentalidade vencedora, que ele precisa acreditar que ele tem que vencer e que ele tem que se motivar a partir disso, mas a gente saber que quem controla o processo e de quem está acima na cadeia do processo, não se iludir com as vitórias e não se iludir também com as derrotas achando que está tudo errado. A gente não pode levar o resultado como balizador do processo. A gente tem que usar de outros métodos, outras formas para avaliar o processo sendo feito. E aí é avaliar o jogador individualmente, avaliar o coletivo do grupo, avaliar diversas coisas além do resultado, e o resultado tem que pesar muito pouco nessa avaliação. Não sei o que o Nuno pensa, se ele segue essa linha também, se ele acredita em alguma coisa. Como eu falei, é um tema controverso e diversas opiniões são geradas a partir disso. Não, realmente é um tema controverso essa questão. Acho que não tem um ponto final nisso daí, não vai ter tão cedo. Mas é bom que tenha essa discussão mesmo. Daí eu vou dividir a minha resposta em 2 pontos, na verdade. Sim, óbvio, vencer é importante, não só pelo fato de vencer, mas num Campeonato Paulista, por exemplo, se você cai fora na primeira fase, você joga 12 jogos. Se você chega na final, você joga 30. Então, são 18 jogos a mais, que é fundamental no processo de formação do jogo. Então, vencer também, eu vejo que passa um pouco por isso, né? Nos campeonatos, o Paulista, cada fase que você passa, são mais 6 jogos que você joga até chegar no mata-mata. Então, você classificando de fase vai te dando calendário e não só... E aí não é só jogo, né, Nuno? Aí é um jogo com um contexto de uma carga emocional, uma carga de que o atleta precisa passar, né? Que o amistoso, por exemplo, não vai dar. Exato. Então, eu tenho essa carga emocional que o Vini falou, e daí o calendário que eu falo não é na mesma situação do clube profissional, que precisa do calendário por causa de financeiro. É calendário para dar rodagem, para dar minutagem, para dar tudo isso, e que não é a mesma coisa do jogo amistoso, né? O amistoso vai poder fisicamente exigir alguma coisa, mas tem uma carga mental que não vai ter. Então, é importante por esse lado as vitórias, porém, se você tem um objetivo bem claro de formação de atleta na sua cabeça, eu entendo que essa questão da vitória a qualquer custo, assim, a gente caiu antes do esperado, ou não conseguiu ser campeão do campeonato, por exemplo, mas a gente cumpriu, a gente jogou do jeito que a gente treinou, o que a gente foi planejado. O futebol só ganha um, então não tem como ganhar todas as partidas, todas as vezes, vai perder, às vezes vai ser um mata-mata que vai perder, e a análise tem que ser feita em cima do que foi produzido. Óbvio, não tem como eu falar assim, a gente foi eliminado na primeira fase do Paulista, mas o trabalho foi bom. Não, muito provavelmente não foi, entendeu? Porque se a gente tem um modelo que é feito para ganhar jogos faz parte da avaliação desse modelo também. Só que no final das contas, só um vai ser campeão. Então, também, um problema que eu vejo muito grande em todos os clubes, assim, é que todos os clubes acham que podem efetivamente ser campeões. Num campeonato que só tem um campeão. Então, se todo mundo acha que vai ser campeão e só um vai ser, todos os outros 18 vão ter fracassado. Então, acho que o primeiro passo é você ter muito bem as metas estabelecidas no seu ano, para saber o que é um fracasso, e tem que ser metas realistas, né? O que é um fracasso e o que não é. Dentro da nossa programação esse ano lá, das nossas metas, tinha das nossas metas e bem em todos os campeonatos que a gente disputar. Porque a gente foi bem ano passado, manteve o time e não tem por que não ser pela estrutura que a gente tem. Talvez outro time de menor estrutura não possa fazer as mesmas metas que a gente, seria incompatível com a estrutura do time. E daí talvez classificar para uma segunda fase, jogando lá, cumprindo o que foi proposto, talvez isso daí já seja uma vitória para aquele contexto. Lógico, a gente sempre vai querer ser campeão, sempre, mas não é sempre que vai dar para ser campeão, por esse motivo. Então, tem sempre essa discussão, e isso vai variar um pouco de que clube que a gente está falando, né? De que contexto. Acho que o
Palmeiras e o Red Bull, que é a minha situação, a situação do Vini, obviamente a gente vai ser sempre cobrado para ter resultados próximos do título. Sim. Pelo nome, pela estrutura, pelo que a gente tem de material humano, de comissão e de jogador. Então a gente tem que estar sempre batendo lá em cima. E daí um exemplo assim, que eu acho legal, assim, a gente tem lá no clube, a gente tem a categoria de transição, que é o Sub-23, né? Com a fusão com o Red Bull Bragantino, ficou o profissional, que é o Red Bull Bragantino, e tem o Red Bull Brasil, que é o Sub-23. E daí, assim, a gente disputa o Campeonato Paulista 2 com um time só com jogadores formados na base até 23 anos. Então, isso naturalmente já dificulta, porque a gente vai jogar com jogador de 17 anos, 18 anos, contra time que tem jogador rodado, com 10, 15 anos de carreira. A gente sabe que isso faz diferença. Não só por qualidade, mas pelo aquela conhecimento de jogo. O cara tem 20 anos de profissional, contra um outro menino que tem 18 de idade. Então, isso dá uma diferença. E seria muito mais cômodo, talvez, ali, fecha lá atrás, 2 linhas de 5, vamos brigar por uma bola e empatar. E não é o que a gente faz. Se você assistir um jogo do Red Bull Bragantino, do Red Bull Brasil, mesmo às vezes perdendo ou empatando, o time mantém um padrão de jogo. Porque qual que é o objetivo dessa categoria? Eu quero formar o cara para jogar nesse padrão no time de cima. Então não faria sentido eu mudar tudo isso por causa do... Lógico, a gente quer ganhar o campeonato, tá treinando para isso, mas não faz sentido também, então vamos abrir mão de tudo só por causa de 2, 3, de uma derrota, de um empate, uma derrota, vamos mudar toda essa programação, e daí o objetivo que é colocar esses meninos no profissional, colocar esses meninos na Europa jogando, porque o modelo europeu é um modelo uma intensidade alta, que se aproxima muito do que a gente faz aqui, a gente não vai cumprir esse objetivo. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela questão. O objetivo do clube, da categoria, tem que estar muito bem determinado. Porque senão fica aquele objetivo avulso, tem que ganhar, tem que ganhar aí. E daí você não consegue analisar trabalho. Eu acho que, assim, é o que vocês falaram, né? Os objetivos têm que estar muito bem definidos, até para os objetivos poderem ser cobrados, até para o treinador poder ser cobrado, né? Porque... senão depois também a direção vai pegar e vai cobrar o treinador e falar assim, você não fez isso, nem isso, você não ganhou nenhum título no ano, o treinador vai ser cobrado por isso, de repente o treinador é até demitido, mas ali no futuro, 4 jogadores que ele trabalhou, que ele fez uma parte importante do desenvolvimento, chegaram no profissional da equipe e foram vendidos para a Europa. Então, você vai falar, será que esse cara realmente não atingiu o objetivo dele só porque ele não conquistou aqueles títulos na base? Então, eu acho que tendo os objetivos bem definidos, dá até um respaldo para o clube poder cobrar, para o clube saber o que quer de cada categoria, né? E aí eu vou trazer um pouco para uma realidade um pouco diferente da de vocês, que são as minhas realidades de trabalho, tanto nos Estados Unidos quanto na Colômbia. Nos Estados Unidos ainda bem menos, porque é um clube formador bem mais focado na parte lúdica, mas o clube que eu trabalho na Colômbia é um clube formador, então é um clube que disputa todos os campeonatos grandes da Colômbia, mas eles só vão até o Sub-18. Esse ano eles nem conseguiram finalizar o Sub-18, então eles só estão até o Sub-16. Então, é um clube formador. Então, qual que é o objetivo daquele clube? Qual que é o objetivo daquelas categorias de base? Formar esses atletas, conseguir colocar esses atletas em outros clubes e ajudar esses atletas a virarem profissional. E aí, depois, o clube pensa a longo prazo, pensa em ganhar dinheiro pelo sistema de compensação da FIFA, de formação de atleta, enfim. Tem uma série de outras questões aí. Então, aí sim, o objetivo do clube é bem pré-estabelecido. Qual que é o nosso objetivo? Formar atletas para outras equipes. A gente não tem a equipe profissional. Então, todo o desenvolvimento que eles fazem, que a gente fez com essas crianças lá, é focado em estar desenvolvendo esses atletas para outros clubes, né? É óbvio que, e aí isso é uma coisa que é muito abordada lá deles, assim, eles vão jogar os campeonatos, bem ou mal, eles precisam ir bem nos campeonatos, porque se eles são eliminados na primeira fase, é o que o Nuno falou, de repente jogam só 3 jogos. Jogou só 3 jogos, qual que é o grau de exposição que eles deram para esses meninos conquistarem o interesse de outros clubes? Muito pequeno. De repente, eles avançando até uma quarta de final, até a semifinal, eles estão dando uma rodagem muito maior para esses meninos e até uma exposição muito maior desses meninos serem vistos por outras equipes, né? Aí eu vou começar a abrir para as perguntas que a gente recebeu aqui
sobre Matheus, o tema. Só completar um negócio, daí eu queria que ouvir o Vini também em relação a isso. Sim, jogar um futebol mais que a gente gosta, um futebol mais bonito, também é mais perigoso, é muito mais simples, né? E daí, vocês aí que são mais da parte tática, vocês vão concordar comigo, a construção da defesa é muito mais fácil que a construção do ataque. Você construir ali, você pega em 2 semanas, você encaixa uma defesa e joga lá atrás. E, obviamente, quando você se propõe a jogo, você tenta ser mais agressivo, atacar mais, ser mais vertical, você também se expõe mais naturalmente. Então, isso acaba sendo o que gera esse conflito, porque assim, se você quer formar na sua base um jogador que seja agressivo, que seja vertical, que se exponha um pouco mais, você também tem que saber que isso possível vai ser mais fácil, talvez, ou possa acontecer mais, e você está mais exposto. É muito mais simples você fechar lá atrás com 10 jogadores e joga lá para frente, vão brigar por uma bola, e daí quando você chega num profissional, você não formou nada. Você ficou a base inteira brigando por uma bola, daí você chega no profissional e daí fala, hoje eu quero propor. E não vai propor, porque esses jogadores não foram estimulados a isso. E, obviamente, quando você, vamos sair jogando, ainda mais na base, no sub-15, no sub-17, vamos sair jogando, a chance do cara errar ali é muito maior. É muito mais fácil você jogar a bola para frente e vamos brigar. Então, é um pouco em cima disso. Você tem que ter isso. Que eu falei do nosso sub-23, você vê o jogo, jogando em cima, marcando pressão, sendo vertical, obviamente, acaba ficando um pouco mais exposto. E, às vezes, numa bola que entra, toma um gol. E daí você não pode jogar isso fora e falar, não, isso não é bom. O que é bom é ficar lá atrás. Não, ficar para formar lá atrás não é bom. Então, mas eu acho que até também no outro lado, o lado defensivo, se também não for trabalhado na base, se a gente não trabalha na base, fica difícil de cobrar no profissional, né? E aí é exatamente o que você falou. Então, se o treinador do 17, se o treinador do 18, se o treinador do 16 não cobrar que o ponta que ele está treinando e que ele está preparando volte para trás, corra para trás para marcar, para ajudar a linha, para marcar o lateral, a hora que ele chega no profissional e ele não faz, é porque também não é um padrão de movimento, não é um padrão de comportamento que foi ensinado na base, né? Sim. Então, muitas vezes eu acho que isso é um perigo do trabalho de base também, né? Muitas vezes a parte técnica, essa parte mais ofensiva do jogo fica muito em primeiro plano, né? Porque bem ou mal é o que chama a imagem, é o drible, é 1 contra 1, é criar o ponto estilo brasileiro que vai para dentro no contra 1, e esse outro lado também tem que ser trabalhado, né? Porque é exatamente o que você falou, do mesmo jeito que o padrão de movimento ofensivo tem que ser trabalhado, e se ele não for trabalhado, na hora que o moleque chegar no profissional, é muito mais difícil você ensinar e cobrar, o padrão do movimento defensivo também. Então, às vezes, o técnico da base do sub-17, e até nessa ideia de pensar que precisa ganhar o jogo, ele pensa assim, porra, o ponta que eu tenho, ele não volta para marcar o lateral, mas ele resolve o jogo para mim, ele fica lá na frente, mas ele resolve o jogo para mim. Vou sacar ele do time, vou dar a dura dele do time, de repente eu perco o jogo, se eu saco ele do time, eu sou demitido, né? E é um padrão de comportamento que também deveria ser reafirmado, né, Vini, na base, deveria ser trabalhado na base e colocado para esses meninos. Então, dentro disso que você falou, eu acredito muito que a gente tem que trabalhar o jogador para ele ser formado através do futebol total, né? Em futebol total, o jogador ele tem que fazer ações defensivas sendo atacante ou não, e ele tem que fazer ações ofensivas sendo atacante, sendo zagueiro, ele tem que saber fazer ações ofensivas e defensivas de acordo com aquele modelo que a gente está pensando em jogar, da forma que a gente pretende jogar. E aí, eu acho que a gente precisa ter muito claro o tipo de jogo que a gente quer propor, o tipo de ação que a gente quer que o jogador tenha para a gente fazer essa avaliação no final do processo, que nem o Nuno falou. Muitas vezes a gente está pressionando lá em cima e a gente toma um gol numa bola que os caras espirram lá para trás, a bola nas costas da minha defesa, o atacante dos caras é rápido, corre lá e faz o gol num contra um com o goleiro. Se eu já sei que essa é uma possível falha do meu modelo, e eu perco um campeonato, por exemplo, uma semifinal com um gol assim, eu não acho que seja um motivo de alarde. Óbvio que a gente vai trabalhar para que não aconteça mais, mas é uma falha prevista no nosso modelo de formação, no modelo que a gente vem trabalhando, e ok, pode ser que aconteça.
O problema seria se nossa ideia é pressionar lá em cima, é ter um jogo vertical e a gente sofre um gol a partir de uma jogada construída do adversário, aí a gente pode ligar um sinalzinho de alerta ali, a gente não trabalhou aquilo que a gente precisava ter trabalhado, porque se a nossa ideia é que eles não joguem, se eles construíram uma jogada e chegaram ao nosso gol, então quer dizer que a gente falhou nesse processo. Então a gente teve muito claro o jogo que a gente quer propor e o modelo que a gente quer instituir, e aí eu digo modelo, não é plataforma, é modelo de ação de jogador, aquilo que a gente quer de mentalidade, de conceito que ele vai aplicar no jogo, e saber as fraquezas desse modelo também para a gente fazer as cobranças. Se a gente perder um jogo a partir de uma fraqueza que a gente sabe que é possível nesse modelo, então paciência. É bom, realmente é um tema polêmico, o papo tá bom, mas eu acho que a gente tem que... Vamos abrir aqui um pouco para as perguntas das pessoas, né, para os comentários das pessoas, até para a gente também poder começar a ir desenvolvendo para o fim da live, que já 8h10 já. Bom, o Felipe vem comentando que o título não deve ser o objetivo principal da base, sim o secundário. Eu acho que aí eu já vou responder um pouco do que a gente falou, de que a gente acredita nisso sim, de que talvez na base tenham outros objetivos que sejam mais importantes que o título, sempre lembrando que eles estão se preparando para ser atletas, né, e que então eles têm que também ir desenvolvendo essa cobrança em si mesmos e de outras pessoas neles para alcançar o mais alto nível é o título, né, então eles também têm que vai muito em linha com o que o Vini estava falando do começo, que é exatamente isso. O atleta tem que se cobrar, o atleta tem que querer ganhar. Se você forma um atleta também num cenário que é 100% confortável, que o atleta não quer ganhar, no profissional ele muito dificilmente vai virar alguma coisa, né? Aí a gente também pode ir aqui para outra pergunta do Sérgio, que eu acho que é uma pergunta legal, ela foge um pouquinho do que a gente está falando agora, mas Nuno, se você quiser responder rapidamente aí também para a gente poder ir para as próximas perguntas, perguntando sobre a exposição dos campeonatos de base, né? Se o YouTube não seria uma boa saída, sobre exposição na mídia, sobre exposição pequena na mídia. E aí eu vou só colocar uma opinião rápida antes de mundo falar. Eu acho que mais do que a exposição pequena na mídia, né, Nuno, são os horários dos jogos, né, infelizmente. Então, muitas vezes, os campeonatos até são transmitidos pelo Sport TV, pelo, enfim, ESPN, por qualquer um desses grandes canais aí esportivos. Só que os horários dos jogos da base, e aí vocês podem falar mais porque vocês estão diretamente nisso, o horário do jogo é numa sexta-feira às 3h. E aí numa sexta-feira às 3h, para o público em geral assistir na televisão, fica muito difícil, né? Agora com essa onda dos streaming, esse último ano eu acho que até teve bastante cobertura de alguns campeonatos, né? Você tem lá o MyCujo, a plataforma MyCujo. Isso que eu ia falar, plataforma legal. Você entra lá e passa todos os jogos do planeta, de tudo que você pode imaginar. Campeonato ucraniano da 3ª divisão, tem lá. Se você fuçar, você acha. Então, está começando a melhorar em relação a isso. E os campeonatos de base também tem bastante no MyCujo, né? Tem todos. Acompanha bastante. O Paulista acho que tem completo lá o jogo. Completo. Pode dar o endereço aí, Nuno, para as pessoas que se interessarem. MY, né? Cujo é CUJOO. Isso. MyCujo. MyCujo.com, aí tem um aplicativo também. E daí tem todos os jogos lá. Os horários são realmente muito ruins, né? O Paulista, por exemplo, o Sub-15 às 9h de sábado, o Sub-17 às 11h, o brasileiro é 3h. O brasileiro é 3h dia de semana, a Copa do Brasil é 4h, quinta-feira, então os horários não são muito bons. Mas tem exposição. Hoje até tá tendo uma divulgação bacana para essas plataformas aí. Tá. Aí. Pode falar. Não, é que eu tenho uma opinião que o jogador de base ele ainda não pode achar que ele é jogador profissional. E se você proporciona uma rotina de jogos transmitidos em horário nobre ou coisa do tipo para jogador de base, eu acho que esse é um precedente perigoso que a gente abre, né? Porque eu acredito que o atleta ele precisa ainda almejar almejar aquilo que ele vai ter virando profissional. E aí, muitas vezes, ele já com 17 anos, no sub-16, sub-15, tendo o jogo televisionado, com todo mundo falando, às vezes dá uma sensação para ele de cheguei, consegui. E não, tem um caminho muito longo ainda para você percorrer. Então, eu acho que a exposição que está sendo dada, que já é muito maior que no passado,
eu acredito que já seja o suficiente, assim, até para a gente não criar esse tipo de mentalidade. Concordo Não com ele. criamos monstros, já diria um famoso técnico. Exatamente. Estamos criando um famoso técnico do futebol brasileiro aí. Bom, agora uma outra pergunta legal também do Arthur, falando sobre captação e agora sobre a mentalidade vencedora, uma dúvida sobre treinadores e preparadores procurarem estudos sobre apoio e suporte psicológico e o quanto isso é oferecido pelo clube. Acho que é um tema bem legal também, inclusive já vou falar para o Arthur que a gente não vai responder isso completamente, porque acho que isso é um tema para fazer um tópico só sobre isso em uma próxima live, né? Um tema gigante. É legal a gente convidar pessoas também, né? Um tema que a gente pode convidar pessoas aí para ter mais falar sobre isso, exatamente. Mais gabarito para falar sobre isso que a gente, né? Mas acho que hoje sim, né, Nuni, Vini, os maiores clubes oferecem um acompanhamento psicológico, principalmente na base, né? Acho que no profissional alguns clubes ainda têm um pouco aquele paradigma, alguns treinadores mais da velha guarda, assim, tem um paradigma de que não precisa disso na comissão técnica deles, mas pensando na base, acho que a maior parte dos clubes hoje no Brasil, dos clubes grandes que tem recurso para isso, né, porque é isso que a gente tem que pensar também, às vezes um clube de menor porte, de interior, não tem nem recurso para pagar uma comissão técnica inteira, para ter uma comissão técnica inteira, como vai ter essa condição para, de repente, estar trazendo esse outro profissional. Mas também sei de clubes pequenos que arranjam soluções para isso. Então, de repente, traz alguém, um universitário, com um programa de estágio, uma mão de obra mais barata, existem outras possibilidades. Mas acho que hoje a maior parte dos clubes de grande porte aí do Brasil e os clubes que estão em crescente, né, clubes desse modelo mais clube-empresa, já oferecem isso para né, os atletas da base. Então, a gente tem que saber que esse acompanhamento psicológico ele é um dos pilares para o atleta, né? E aí é um pilar tanto quanto a parte técnica, a parte física, a parte tática, a parte psicológica, a parte social, são pilares que, parte da nutrição, são pilares que não dá para ser deixado de lado e tem o mesmo valor. A gente encontra, e aí eu vou falar do Palmeiras, o Palmeiras tem, principalmente na base e no profissional também, mas falando especificamente da base, tem uma equipe de assistentes sociais e de psicologia que acompanha os atletas, e mais do que isso, é um trabalho longitudinal, um trabalho que eles acompanham o atleta mesmo, não é aquele tipo de suporte psicológico que a gente via antigamente, no começo desse tipo de atividade, que era o psicólogo, era um gestor de crise praticamente, né? O cara tinha algum problema no grupo, tinha algum tipo de mentalidade que não estava sendo entendida, eles iam lá e chamavam o psicólogo para apagar fogo. A gente sabe que hoje esse não é o modelo a ser seguido. Trabalho mais longitudinal. Vini, no passado, inclusive, acho que o psicólogo era quase que assim, uma figura folclórica do futebol. Folclórica. Né? Os caras sabiam, chamou o psicólogo, fudeu, tá tudo errado. Os clubes levavam um padre ou alguém para benzer o vestiário, né? Então o psicólogo acho que entrava um pouco no passado nessa questão do folclore do futebol mesmo. E aí hoje em dia não, acho que hoje em dia os clubes já entenderam a necessidade de fazer um acompanhamento psicológico desses atletas, inclusive na base, acho que, bom, a gente pode acho que terminar com essa pergunta aqui, tem outras perguntas para a gente responder, mas a gente deixa para uma próxima live, já estendemos bem aqui. Acho que até pelo cenário desses atletas, né, Vini Nuno, muitos atletas que vêm de condições de vida difíceis, né, pensando em recurso, pensando em condição familiar, e que realmente precisam disso, e que do dia para a noite, a gente sabe como é a realidade na base, do dia para a noite passam disso para uma condição de estar ganhando um salário altíssimo para a realidade brasileira, e enfim, e aí tem que lidar com isso, é uma coisa muito, muito complicada. Vini e Nuno querem falar alguma coisa para a gente encerrar, e aí, senão eu vou fazer um encerramento. Só para reafirmar o que o Vini falou, é a prática que a gente tem lá no clube também, no Red Bull. Então tem a equipe multidisciplinar lá, tem a pedagoga, assistente social, psicólogo, todo mundo, e faz esse acompanhamento longitudinal mesmo, né? Que eu acho que é o
Porque eu acho que o que o Vini falou tá perfeito. Antigamente era aquela coisa assim, a hora que o atleta fez uma cagada no profissional, chama o psicólogo para resolver. E a hora que a coisa já foi pro brejo, não tem muito o que fazer, assim. Então, você tem que ter esse acompanhamento ao longo da base toda para não acontecer isso daí no futuro. Eu acho que o Palmeiras fazendo isso, como o Vini falou, a gente faz isso lá também. E acho que esse é o modelo a ser seguido. E respondendo a pergunta do Sérgio, né, que mandou, foi o Sérgio? O Arthur, essa foi do Arthur. Sim, os clubes estão começando a se movimentar para isso e tem essas estruturas multidisciplinares, sim, está começando a levar em consideração. E os treinadores também, muitos ali, também estão indo um pouco atrás disso, não para ser um psicólogo, mas para entender também, né? Como acho que faz parte da formação, né? Faz parte da formação do treinador e da competência do treinador atuar um pouco dessa forma. Óbvio que não com a mesma maestria, não com a mesma destreza que uma pessoa formada nisso vai ter, mas a gente precisa, porque a gente está no dia a dia ali com o atleta e conhece talvez mais do que muita gente no clube esse atleta. E se você tiver um conhecimento um pouco legal sobre isso, você consegue ajudar e consegue desenvolver e melhorar o potencial dele. Eu, na minha formação, eu estudei 1 ano de psicofisiologia, como os fatores psicossociais afetam na fisiologia. E daí, bom, dá para falar também mais 1 hora disso, como isso afeta de forma direta essa questão, a questão psíquica afeta a questão física. E hoje, inclusive, tem preparações específicas para técnicos para isso, né? Então, inclusive, se tiver algum treinador aí ainda assistindo a live e que tiver conhecimento de inglês, tem uma aula da FA, da Federação Inglesa, só sobre psicologia no esporte. É uma aula curta, dá para você fazer em 20, 30 minutos, enfim. E aí, só para falar um pouco do outro lado, eu recebi aqui uma ajuda dos universitários da minha mãe, que é psicóloga formada, falando que hoje, nas universidades de psicologia também, já existe a disciplina de psicologia esportiva, né? Que é uma coisa que não existia também pensando no passado. Bom, vou encerrar, vamos estar encerrando a live, então. A gente está agora com 17 pessoas na live, e antes de vocês saírem, por favor, eu só queria falar que muito obrigado por todo mundo que assistiu. Hoje, os nossos picos simultâneos já foram bem mais altos do que os que a gente teve na primeira live. Na primeira live, a gente tinha uma média de 12, 13, hoje já ficou em quase 30, por uma boa parte da live, então uma coisa muito boa. E eu queria falar para todo mundo, presta atenção na divulgação que a gente vai estar fazendo sobre a próxima live, porque a próxima live a gente vai estar falando sobre futebol feminino, e vai ser a primeira vez que a gente aqui do Linha de 3 Futebol de Base, a gente vai estar recebendo 2 convidadas que são qualificadíssimas para falar sobre futebol feminino, né? Então, a gente vai estar fazendo a divulgação dessa live, aí já vai ser a live no nosso canal, como a gente tem divulgado. Então, não percam a próxima, porque na semana que vem a gente vai estar trazendo convidadas para falarem sobre futebol com a gente. São pessoas, assim, do mais alto nível, campeã nacional, inclusive. A Camila Camila Orlando vai estar discutindo com a gente. Camila Orlando é a treinadora campeã do Sub-18 nacional ano passado pelo Inter. Então, assim, a qualidade da discussão vai ser altíssima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live aí com a gente. Continuem, por favor, investindo na divulgação. Acho que a divulgação nesse primeiro momento é muito importante para a gente, para mais pessoas estarem conhecendo o conteúdo que a gente passa, sempre focado em futebol de base, sempre focado aí nessa conversa que a gente tem de uma maneira bem tranquila, bem relaxada, abrindo o máximo possível para as perguntas de vocês. Hoje já ficaram perguntas faltando que a gente não conseguiu abordar, ou de temas que a gente já tinha abordado, mas essa interação acho que acaba, inclusive, sendo o mais legal da live, porque coisas que de repente a gente esqueceu de falar, coisas que a gente não tinha pensado em abordar, com a pergunta de vocês, elas aparecem, né? Nuno, Vini, falar alguma coisa antes da gente encerrar? Agradecer aí todo mundo, né? Fazer o convite para a live da semana que vem sobre futebol feminino, que acho que vai ser excelente, né? As meninas que a gente convidou são mais alto nível que tem aí no futebol feminino, na minha opinião, as duas são excepcionais. Fazer um convite aí para quem quer abordar a parte um pouco mais técnica da coisa mesmo, que daí a gente acaba nem trazendo aqui para a live. Amanhã às 6 eu vou estar fazendo uma live no meu Insta mesmo, pessoal, só sobre monitoramento de carga, com
com o preparador do Desportivo Brasil, Felipe. Então a gente vai ser uma coisa um pouco mais técnica, mais densa ali de conteúdo, mas para quem se interessar aí, o convite está feito. E valeu aí de terem assistido hoje. Grande abraço. Agradecer a todo mundo aí que esteve com a gente, que um pouco até o final aí, suportando a gente conversando aqui, mantendo esse papo legal pra caramba que a gente vai ter toda semana, e reforçar mais uma vez o convite. Tenho certeza que semana que vem vai ser muito legal, e é um tema que precisa ser abordado, né? É urgente, precisa ser trabalhado, e a gente vai destinar um espaço, destinar um tempo para entender melhor essa realidade e abordar esse tema. Valeu, pessoal, forte abraço. Valeu, galera, boa noite. Boa noite.